Olá, sou Sandra Farage, fui deputada distrital e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje sou pré-candidata a deputada federal por Brasília. Estou aqui dando essa aula juntamente com a BPW, uma parceria da BPW com o Uniceub, levando informações sobre mulheres da política para todas as mulheres do Brasil. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a presença feminina na política, a construção de alianças suprapartidárias, o papel das bancadas femininas e as estratégias de negociação que permitem transformar pautas comuns em resultados legislativos concretos. O mito de que as mulheres não se apoiam na política. Existe uma frase repetida com frequência: mulher não vota em mulher. Outra igualmente conhecida diz: as mulheres são as maiores adversárias umas das outras. Essas afirmações servem muito mais para dividir do que para explicar uma realidade. A experiência no parlamento demonstra exatamente o contrário. Quando mulheres conseguem construir relação de confiança, estabelecer objetivos comuns e separar diferenças ideológicas dos interesses coletivos, tornam-se uma força extremamente relevante dentro das casas legislativas. A política se faz por meio da articulação e do diálogo. Nenhum deputado, senador ou vereador aprova projeto sozinho. Se isso vale para os homens, vale ainda mais para as mulheres, que normalmente ocupam uma parcela bem menor das cadeiras legislativas. Por isso, a pergunta deixa de ser: quem pensa exatamente como eu? E passa a ser: quem pode caminhar comigo nessa pauta específica? Esse é o princípio da sororidade estratégica. Ela não exige amizade, não exige concordância absoluta, exige maturidade política. Mas o que é sororidade estratégica? Sororidade não significa ausência de divergência. Na política, significa reconhecer que determinadas pautas beneficiam todas as mulheres, independente do partido. Alguns exemplos são o combate à violência doméstica, a proteção das crianças, a saúde da mulher e o empreendedorismo feminino. São temas que interessam a toda a sociedade e que permitem a construção de consensos. Uma deputada conservadora e outra progressista podem discordar em dezenas de assuntos, mas ambas podem trabalhar juntas para ampliar delegacias especializadas ou fortalecer políticas de prevenção ao câncer de mama. Esse é o verdadeiro espírito da bancada feminina. O que é uma bancada feminina? A bancada feminina não é um partido político, ela é um espaço institucional formado pelas parlamentares da mesma Casa Legislativa, criado para fortalecer a atuação coletiva das mulheres. No Congresso Nacional, por exemplo, a bancada feminina já foi decisiva em diversas votações relacionadas aos direitos das mulheres, à proteção das famílias, ao enfrentamento da violência e ao fortalecimento da participação feminina na política. O mesmo ocorre nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Quanto mais organizada e articulada é uma bancada, maior é a sua capacidade de influenciar decisões. Uma das maiores habilidades da política é saber separar pessoas de temas. Você pode discordar profundamente de alguém na área econômica, mas concordar integralmente sobre segurança pública. Toda negociação inteligente começa identificando pontos de convergência. Pergunte: em quais pontos pensamos de forma semelhante? Onde existe interesse comum? Há algum projeto em que possamos atuar juntas? A política eficiente trabalha por agendas e não por amizade. A regra é simples: articule-se, converse e trabalhe para aprovar projetos que sejam do interesse da sociedade. Negociar não significa convencer o outro de tudo. Significa construir soluções em que todos possam avançar. Imagine, por exemplo, que uma parlamentar queira ampliar recursos para casas de acolhimento e outra deseje fortalecer programas de capacitação profissional.
As duas iniciativas podem ser reunidas em uma única proposta, aumentando significativamente as chances de aprovação. Mas existe um ingrediente indispensável para que isso funcione: a inteligência emocional. Parlamentares convivem diariamente com críticas, disputas e pressões. Quem reage impulsivamente perde capacidade de articulação. Por isso, procure sempre ouvir antes de responder, controlar os impulsos, evitar transformar divergências em conflitos pessoais e, acima de tudo, preservar os relacionamentos. Lembre-se, uma votação termina, o mandato continua. A adversária de hoje pode ser a principal aliada de amanhã. Grande parte das decisões passa pelas lideranças partidárias. Por isso é fundamental apresentar dados concretos, demonstrar o impacto social e político das propostas e evidenciar o apoio que elas possuem. Quanto mais organizada e coesa chega uma iniciativa, maiores são as chances de aprovação. Uma demanda apresentada por vários parlamentares costuma ter muito mais força que uma proposta defendida individualmente. Nesse contexto, as comissões exercem papel decisivo. Nem toda decisão acontece no plenário. Grande parte das negociações e dos debates ocorre nas comissões permanentes, especialmente Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, Comissão de Orçamento, Comissão de Finanças, Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Mulher, quando houver. Quem ocupa esses espaços influencia profundamente o destino dos projetos. Uma parlamentar preparada para atuar nessas comissões amplia significativamente seu poder de influência, porque é justamente nelas que os projetos são debatidos em profundidade e que muitos parlamentares formam suas convicções antes da votação em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça, conhecida como CCJ, é considerada a comissão mais importante do Parlamento. É nela que são analisadas a constitucionalidade, a legalidade e a técnica legislativa das proposições. Também é ali que muitos projetos deixam de prosseguir antes mesmo de chegar no plenário. Quando presidi a CCJ, senti o peso dessa responsabilidade. Entre diversas deliberações, conduzimos debates importantes sobre matérias tributárias e também analisamos propostas relacionadas ao Plano Distrital de Educação. Todas as decisões precisam estar fundamentadas em sólidos argumentos jurídicos, técnicos, legislativos, sempre considerando os impactos que produziram para a sociedade. Por isso, eu quero aqui destacar a importância de ampliarmos a presença feminina também nesses espaços estratégicos de decisão. Mas atenção, nenhuma parlamentar precisa aprender tudo sozinha. Uma das maiores dificuldades enfrentadas no primeiro mandato é o isolamento. Muitas mulheres acreditam que precisam resolver tudo por conta própria. Na prática, os mandatos mais eficientes são justamente aqueles que constroem redes permanentes de relacionamento. Essas redes incluem outras parlamentares, prefeitas, lideranças comunitárias, secretárias de Estado, administradoras regionais, representantes de instituições religiosas e entidades de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil. Capital político também se constrói por meio de relacionamentos. Além disso, buscar experiências bem-sucedidas em outros estados e até em outros países amplia a visão sobre políticas públicas e fortalece a atuação parlamentar. Ampliar o diálogo e conhecer diferentes experiências é uma das formas mais eficazes de amadurecimento político. Então, ao final desta aula, quero deixar uma reflexão importante. Na política, construir aliança não significa abrir mão das próprias convicções. Significa identificar objetivos comuns e construir pontes para alcançá-los. A sororidade estratégica é uma prática de liderança, diálogo e visão institucional. Quanto maior a capacidade de cooperação, maiores serão as possibilidades de transformar boas propostas em políticas públicas capazes de melhorar a vida das pessoas. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo.
Se quiserem conhecer um pouco mais da minha trajetória, procure minhas redes sociais, @sandrafarage, ou envie um e-mail para contato@sandrafarage.com.br. Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula. Tchau!